Olá, boa noite. Hoje é dia 6 de maio, Dia Internacional da Dieta. Tinha escolhido uma imagem que serviria para ilustrar este dia, mas tendo em conta os acontecimentos que decorreram durante a tarde de hoje aqui na Amadora, onde houve centenas de pessoas que acorreram a uma mesquita para recolher alimentos, decidi retirá-la porque não me pareceu que fosse a imagem mais adequada para começar o programa de hoje. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Não vamos falar de dietas. Olá, boa noite, Pedro, e boa noite também ao Rui. Sim, não vamos falar de dietas, não é? Se calhar vamos começar já com exatamente o que estavas a dizer, Pedro, aquilo que aconteceu hoje de tarde numa mesquita bem no centro da Amadora, que suscitou aqui grande preocupação porque, no fundo, houve um aglomerado de pessoas junto a essa mesquita porque foram à recolha de alimentos. E isto foi um problema porquê? Porque, ao que se sabe, a mesquita apoia alguns agregados e houve aqui uma informação generalizada de que estavam a dar bens de primeira necessidade e juntou-se centenas de pessoas naquele espaço sem respeitar o distanciamento social e sem terem as medidas devidas de autoproteção e de proteção dos outros. E esta questão aconteceu precisamente porque apareceram pessoas não só da Amadora, mas também pessoas de outros concelhos, como Sintra, Louros, Barreiro, e tudo se juntou ali porque esta informação acho que foi divulgada nas redes sociais e todos sabiam que isto iria acontecer e queiram lá todos à mesma hora. Segundo a informação que nós conseguimos recolher, a polícia, a PSP, teve que reforçar a sua posição e teve, portanto, a formar linhas, organizar linhas e garantir em filas e garantir o distanciamento social era cumprido, tal como é exigido em pleno estado de calamidade pública, que é aquele em que vivemos. A Polícia Municipal também recebeu várias queixas e também esteve no local. Todo este aglomerado foi uma coisa inesperada e que suscitou também aqui a intervenção da Proteção Civil a prestar apoio a algumas crianças que estavam nestas filas e também mulheres grávidas que estavam nestas filas há várias horas. Algumas estavam a ficar já desidratadas e receberam esse apoio. Essa formação de filas e organização feita pela PSP, orientada pela PSP, as filas dividiram-se entre homens e mulheres. Ao contrário do que foi vinculado em alguns órgãos de comunicação, não houve violência. Houve sim alguma confusão e alguma tensão porque as pessoas estavam todas juntas no mesmo local e isso gerou alguma tensão. Dizer também, deixar como nota, que entregas deste tipo não serão feitas nos próximos tempos e também que a Câmara Municipal da Amadora não foi informada de que esta entrega iria acontecer, muito menos desta forma. Bem, vamos às imagens? Vamos então às imagens que dão para ter uma perspectiva, embora já ligeira, porque não foram captadas logo ao início, antes de chegar a polícia, portanto, para meter alguma ordem na questão do distanciamento, mas que dá para ter uma percepção da quantidade de pessoas que acorreram ao local e vamos ver. Portanto, isto é junto à linha de comboio, não é? A fila vem já onde está, até se conseguem ver ali os carros da Polícia Municipal. Da Polícia Municipal, da PSP e da Proteção Civil. Portanto, a fila, a mesquita fica no cimo dessa rua, quase no cimo. É aquele edifício branco e mais escuro, sim. Pronto, nesta altura já estariam menos pessoas. Sim, aqui nesta altura já estava um bocadinho mais calma a situação, não houve, como se pode ver, não há sequer indícios de ter havido stresses ou qualquer outro tipo de problema. Até porque primeiro a mesquita informou a PSP de que esta situação ia ocorrer. O que nem a mesquita nem a PSP contavam é com a afluência de pessoas àquele local para receber e para recolher os alimentos. E depois o que se passou, obviamente, foi que houve ali um aglomerado de pessoas sem o respeito pelo distanciamento social de que tanto temos falado.
Mas daí não se pode tirar mais conclusões. São pessoas que estavam à espera de alimentos. Eu tive a oportunidade de ver a conferência de imprensa que a Ministra da Saúde deu na visita que fez ao Hospital Pedro Hispano e o aglomerado de pessoas que estavam à volta dela também não estavam a cumprir as distâncias regulamentares. Aparentemente ali ninguém chamou a polícia. Eu acho que o que assustou foi, nomeadamente as queixas que foram recebidas, foram também de pessoas, de cidadãos que assistiam a esta situação. Eu acho que isso assustou as pessoas e as pessoas tiveram esta ação de chamar as autoridades para tentar controlar todo aquele aglomerado. É verdade, e nós já falámos disso aqui também noutras ocasiões, em que estamos perante momentos mais formais, peço desculpa, que têm que ver com conferências de imprensa ou com eventos públicos. Há aglomerado de pessoas também, é verdade, Jacinto, é porque eu já testemunhei isso e creio que vou continuar a testemunhar, infelizmente. E sim, ninguém chama a polícia, é verdade. O que é verdadeiramente notícia é a notícia que não se está a dar. O que é verdadeiramente notícia não é ter havido um aglomerado de pessoas. O que é notícia pela negativa é o facto de haver tanta gente a precisar que lhe deem alimentos. Daí toda a gente ter ficado ou ter sido apanhada desprevenida, digamos assim, porque previam um X número de pessoas, não foi divulgado, não é da esfera pública, mas todas as entidades envolvidas assumiram que não estavam a contar com aquele volume brutal. Sim, eu acho que novamente infelizmente é uma realidade que nós também já temos falado aqui várias vezes, que há pessoas que realmente estão a passar por momentos muito difíceis e isto só prova que elas existem e que estão aí, que se calhar quando vêem uma oportunidade para conseguirem ajuda ou mais facilmente, ou uma informação que surge no seu meio, aparecem e depois aparecem em grande escala, porque são pessoas que nem sequer todas eram da Amadora. Esta informação chegou muito mais longe, porque devido ao meio onde se movimentam, com certeza, e decidiram ir onde poderiam ter alguma ajuda. E eu acho que toda esta situação desta pandemia vem trazer essas situações à luz. E há pessoas de diversos municípios da área sim, até Cascais, Barreiro, até da margem sul. Exatamente. Basta também vermos um pouco aquilo que está a passar. Aliás, as últimas declarações que foram prestadas pela Presidente do Banco Alimentar, Isabel Jonet, e também aquilo que tem estado a acontecer. Eu não me recordo agora o nome daquele pavilhão que Lisboa converteu para acolher pessoas que entretanto ficaram em dificuldades. Esqueci-me o nome do pavilhão. Mas basta dar um salto a esse pavilhão e ver quem é que lá está a ficar alojado, porque entretanto perderam os sítios onde moravam, os quartos, as casas que tinham alugadas, e ver o tipo de pessoas, e que não seja mal interpretada esta expressão, o tipo de pessoas que está a recorrer ao Banco Alimentar, para se perceber que nós estamos perante uma situação que é muito mais dramática além da Covid-19. Sim. Há dramas além da Covid. Sim, muitos deles não se sentem ou não estão sequer familiarizados com ir até à junta ou até ao atendimento social, ou porque têm vergonha, enfim, estas situações também existem e vão continuar a existir e infelizmente eu penso que vão ser a maior número devido a tudo isto que aconteceu, porque as pessoas não têm trabalho ou não recebem, ou ficaram sem trabalho, ficaram sem sustento, e para pagar uma renda de casa já vai ser difícil, quanto mais para depois conseguirem arranjar o que comer, principalmente para as pessoas com crianças, e são situações complicadas. Nós no futuro e no futuro próximo estamos cada vez mais a entrar em duas curvas, a curva descendente do confinamento e a curva ascendente dos problemas. Sim, outra coisa que nos preocupa é também pensar se aquilo que está a acontecer desde segunda-feira, que nós temos falado também aqui, mais pessoas na rua, mais movimento, este tipo de acontecimento, vamos ver se isso não se vai refletir nos números que vão surgir depois, na próxima semana, se vai haver um aumento ou não de casos. Excetuando esta situação pontual e que é perfeitamente localizada e está perfeitamente identificado o porquê de ter acontecido, esta afluência completamente anormal de pessoas, pela volta que dei na Amadora hoje e comparado com ontem e com segunda-feira,
se fizer essa mesma comparação, se calhar com um dia qualquer normalíssimo de janeiro ou fevereiro, hoje já não encontrava grandes diferenças. Sim, A única eu também diferença não. seria andar muita gente de máscara. Não quer dizer que ande toda a gente ou que seja a esmagadora maioria, é só muita gente de máscara e haver muitos ajuntamentos. Havia pessoas a jogar a bola no Parque Central, havia, que não se pode porque é um desporto coletivo. Exatamente. Haviam pessoas a andar de bicicleta, que se pode porque é um desporto individual. Havia pessoas a jogar às cartas. Pois acho que há aqui uma dificuldade de entendimento da parte das pessoas que, apesar de já não estarmos em estado de emergência, estamos em estado de calamidade e que isso também tem regras. Eu acho que a maior parte das pessoas não percebeu bem isso. A maior parte das pessoas entendeu como acabou-se o estado de emergência, está feito. Sim. Está feito. E tal como tu dizes, e muito bem, vamos ver se daqui por uns dias, uma semana e meia, os resultados desse está tudo bem, está feito, não serão maus resultados. Verdade. Jacinto, vamos Sim. aos números. Vamos a resultados. Vamos aos números, vamos debruçar-nos um bocadinho sobre o relatório e os números oficiais. Para dizer que hoje temos 26.182 casos confirmados, é um aumento de 480 em relação ao dia de ontem, mas este número também pode ser visto de uma outra forma, e que não é melhor, é que no relatório entraram 3.553 análises, das quais 480 foram positivas, portanto uma taxa de positividade de 13,5%. Portanto, voltámos outra vez aos 2 dígitos no que diz respeito às análises versus casos confirmados. Óbitos a lamentar 1.089, foram mais 15 do que no dia anterior, mas um número que teve uma subida significativa foi o número dos casos recuperados, que passaram a 2.076, portanto mais 333 no dia anterior, um crescimento de 19%. A taxa de mortalidade situa-se agora nos 4,16%. Só para referir, e um pequeno parênteses aqui, que destes 480 casos, 400 estão localizados na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, eu estou agora à espera de uma reportagem de um conhecido canal de televisão a dizer que o pessoal aqui desta região é pouco culto, como fizeram há tempos em relação ao norte. Desconfio que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, pois. Mas é pena porque todos temos e devemos ter que ser tratados da mesma forma. Porque, aliás, uma constatação dessas também é, no mínimo, ridícula. Mas pronto, é o que há. Pois, não faz qualquer tipo de sentido. Mas também o canal em questão às vezes também não faz grande sentido. Bom, isso deve ser um pouco também efeitos de uma hipotética compra que felizmente não chegou a acontecer, mas devem-se ter espalhado alguns genes, alguns vírus lá para dentro que agudizaram um pouco mais. Vamos à continuação dos números, com a caracterização demográfica dos casos. E aqui temos uma notícia boa, parcialmente boa, que ela depois na parte seguinte já não vai ser tão boa, e uma notícia menos boa, naquilo que diz respeito à diferenciação de faixas etárias dos casos confirmados. Há uma ligeira quebra nas faixas etárias dos 50 aos 69 anos, portanto, desceram 2 décimas, e no que diz respeito às faixas etárias acima dos 70, que desceram 3 décimas. Portanto, há menos casos confirmados nestas faixas etárias. Por outro lado, está a subir a incidência de casos com 2 décimas entre os 10 e os 29 anos e também 2 décimas e meia, portanto 0,25%, entre os 30 e os 49 anos. E isto é muito cedo para fazer leituras daqui, mas eu diria que o que se passa é um pouco o que se andou durante muito tempo a tentar ou a sugerir que as pessoas numa faixa etária mais elevada se resguardassem, e houve aqui começou a haver alguma falta de cuidado por parte das gerações mais jovens. No que diz respeito à caracterização dos óbitos ocorridos, aqui é a parte menos boa do que eu estava a referir, é que mantém-se exatamente na mesma percentagem dos óbitos ocorridos em mais de 70 anos. Ou seja, são 87,24% dos óbitos ocorridos estão nestas faixas etárias.
Com mais de 70 anos, temos 6.349 pessoas e a taxa de mortalidade situa-se nos 15%. Olhando apenas para os mais de 80, a taxa de mortalidade está nos 18% e há 4.074 casos confirmados. Vendo a situação clínica dos casos, temos que casos internados são 838, um aumento de 4% em relação ao dia anterior, e casos internados em UCI são 136, um aumento de 13% em relação ao dia anterior. Depois, para falar aqui mais localmente da Amadora, que já falámos hoje do início da Amadora, e só para responder muito rapidamente, onde é que eu vi? À Gisela Coelho, não, à Elizabeth Carrilho, que nós nunca tivemos recolher obrigatório. O estado de emergência nunca teve recolher obrigatório. Aliás, o que nós tivemos, e daí também ter havido algumas vozes críticas em relação ao estado de emergência, nomeadamente na altura em que tivemos a declaração do primeiro estado de emergência, é que medidas drásticas utilizam-se para tomar medidas drásticas. E nós tivemos, nos 3 estados de emergência, ou no estado de emergência e nas 2 prorrogações que esse estado de emergência teve, a versão soft. E a versão soft pode ter sido antipedagógica. Vamos ver se não vamos pagar mais tarde esta pedagogia toda de 45 dias. Falando da Amadora, registram-se hoje 383 casos na Amadora. É um crescimento de mais 4% em relação ao dia de ontem. No entanto, na área metropolitana de Lisboa, o crescimento foi de 5%. Por cada 1000 habitantes, a Amadora já tem 2,11 casos confirmados. Na área metropolitana de Lisboa, esse número, o número por 1000 habitantes, situa-se no 1,8. A Amadora tem 7,45% dos casos de toda a área metropolitana e só tem, no entanto, 6,4% da população. Dos novos casos que ocorreram na área metropolitana de Lisboa, portanto, 258, 6% foram na Amadora. Olhando ainda para o número de casos por cada 1000 habitantes, temos Lisboa com 3,21, seguido de Loures com 2,14 e a Amadora com 2,11. Recordo que esta alteração é uma alteração de centésimas, porque ontem a Amadora estava em segundo lugar. E eu espero que não façamos disto uma corrida pelo primeiro lugar. Os casos confirmados na área metropolitana de Lisboa a nível nacional significam 19,63% de todos os casos confirmados. A Amadora tem um peso de 1,46%. Olhando para a densidade populacional dos casos pelos municípios com maior densidade na área metropolitana, temos a Amadora, como já temos vindo a referir, com 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas com 6.150 e Lisboa com 5.000. Quer isto dizer que a Amadora tem, por quilómetro quadrado, 15,96 casos confirmados, Odivelas 9,96 e Lisboa 16,27. Se aplicarmos à Amadora o rácio que obtemos por quilómetro quadrado com Lisboa e com Odivelas, temos que a Amadora teria, com o rácio de Lisboa, 390, longe vão os tempos em que seria quase o dobro, mas olhando para o rácio de Odivelas, teria 239. Olhando, não sei se têm aí agora preparado, o gráfico de evolução de casos, para que nós possamos ver, temos a linha cor de laranja, que é a linha da Amadora em crescimento. Eu não sei qual é a linha, vocês não baralhem. É Loures. A azul clarinha é Loures, a laranja é Amadora e a roxa é Odivelas. Pronto. Então, temos aqui, ok, o Loures hoje teve aqui um sprint final para nos conseguir passar à frente e conseguiu. Ficou com o segundo lugar dos municípios com mais casos por 1000 habitantes na área metropolitana de Lisboa. E temos a Amadora que continua a crescer e vem há mais de uma semana a crescer de forma significativa. Vamos acompanhar os próximos dias, até porque, como já temos referido nos minutos pandémicos, os números que estamos a analisar hoje referem-se a pessoas que foram contagiadas nas últimas 2 semanas. Portanto, nada do que está a acontecer desde segunda-feira, com o levantamento de algumas das restrições que havia, com o regresso ao trabalho de algumas pessoas, com a utilização
mais de transportes públicos e com o facto de haver mais gente na rua, tem a ver com estes números. Estes números vão se refletir para a semana. A partir da próxima semana. Sim, precisamente era isso que estávamos a falar há pouco e isso é o que é preocupante, é percebermos que se nós há 15 dias dizíamos que já estávamos a ver muita gente e que pensávamos que as pessoas já não estavam muito bem a respeitar o confinamento e temos agora estes dados, tenho muito receio do que é que possa aparecer na próxima semana ou nos próximos 15 dias, mas veremos. E como também temos dito aqui, isso é apenas e só consequência daquilo que cada um de nós faz, não é? De não adotarmos as medidas corretas de segurança. Aliás, e voltamos outra vez, isto parece uma pescadinha de rabo da boca, mas voltamos outra vez ao mesmo, que é o estado de emergência pode ter tido a sua importância, mas é preciso ver a evolução dos números, é preciso ver a evolução da situação. Pode ter tido a sua importância para, de certa forma, achatar ali a propagação num certo determinado momento, mas, por outro lado, também criou alguns atritos em relação a algum confinamento e a algum isolamento social. E agora, com medidas mais leves do ponto de vista legal, vamos ver como é que as coisas correm. Bem, eu tinha trazido aqui pelo menos 3 assuntos para falar, mas devido ao adiantado da hora, vou apenas falar de um. E depois de falar um pouco sobre ele, gostaria de saber a vossa opinião. Ontem o Público fez uma notícia, digamos assim, sobre umas declarações que aconteceram na habitual conferência de imprensa que acontece todos os dias para a divulgação do relatório. E então a DGS, este é o título deste artigo do Público, a DGS admite jantares de família, mas com cuidados. E então, ao que parece, agora, digamos assim, na conferência de imprensa, o Subdiretor-Geral da Saúde, Diogo Cruz, disse que podemos fazer, e estou a citar, podemos fazer um jantar de família, mas com as devidas cautelas e distanciamento social. Não podemos fazê-lo nos moldes em que o fazíamos anteriormente. Devemos tentar manter as regras que tivemos até agora, ainda que com mais liberdade e permissões. Portanto, aquilo que nos é dito é que os jantares em família, com familiares com os quais não estamos diariamente, portanto, imaginemos que queremos estar com familiares que vivem numa outra casa que não a nossa, que esses jantares podem acontecer, mas com a devida segurança. Eu gostava de saber o que é que apraz dizer ao Jacinto e o que é que apraz dizer ao Pedro acerca desta sugestão. Começas tu ou começo eu? Posso começar. Bom, vamos lá por partes. E logo o título, Jantares em Família, eu não sei porquê, e isto não é do vosso tempo, lembrou-me as conversas em família que o antigo presidente do Conselho, o professor Marcelo Caetano, fazia para doutrinar a malta. E as conferências de imprensa onde tem estado presente a senhora Diretora-Geral da Saúde, e aliás eu aqui sinto-me perfeitamente à vontade para falar do tema, porque fui dos poucos que defendeu no início a Diretora-Geral da Saúde, mas penso que chegou o momento de ela se retrair mais naquilo que diz e nos comentários que faz. Porque, na verdade, o que ela está a começar a fazer é mais desinformar do que informar. Porque vamos ver. Quantas pessoas ou quantas famílias é que terão salas de jantar ou espaços de jantar que permitam fazer um jantar, um casal, os avós, com os filhos e o neto, ou só com os filhos, mantendo as distâncias sociais regulamentares. Dizer uma barbaridade destas é dar aso a que toda a gente começa a pensar, tá bem, isto é 1,5 metro, mas olha, ficamos a 70 centímetros que a coisa já se compõe, estamos distantes o possível. Portanto, é dar uma no cravo, outra na ferradura. Aliás, ontem referi aqui, aliás, penso que eu tenho que referir aqui, isto já são 46 minutos pandémicos, já não sei bem quando é que as coisas foram ditas. A outra situação que hoje é dia 6, portanto foi no dia 4.
porque eu disse isto. No dia 1, saiu o decreto-lei com as medidas que se deviam de aplicar no estado de calamidade em que estamos agora. E um dos pontos que diz esse decreto-lei, que foi aprovado e que está em vigor, é que se usa máscara ou viseira. E a senhora Diretora-Geral da Saúde, imediatamente, ainda a tinta do Diário da República não tinha secado, já estava a contradizer o que dizia o Diário da República. Portanto, para aquelas bandas, ninguém se entende. Só queria acrescentar uma informação antes do Pedro dar a sua opinião. É que no mesmo artigo do Público, o Público perguntou a uma epidemiologista, Rita Sá Machado, qual era a opinião acerca desta, digamos, desta sugestão, não é? Porque o Subdiretor-Geral da Saúde diz ainda que há no limite, portanto, estas reuniões podem acontecer com um limite de 10 pessoas e de distanciamento entre elas. Rita Sá Machado, chefe da Divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS, antes desta conferência de imprensa, tinha apelado aos portugueses para evitarem reuniões deste tipo. Ela diz que mesmo que seja permitido no mesmo espaço estarem até 10 pessoas, na sua opinião, enquanto médica, é que este tipo de atividades e reuniões não devem ser promovidas ainda, porque se está numa fase muito precoce e que temos que estar com a máxima cautela. E, portanto, depois, quando o subdiretor na conferência de imprensa fala desta forma, é novamente criada aqui uma dúvida, como também isto estava a fazer lembrar a questão das máscaras, não é? Usa, não usa, usa, não usa. E aqui também é um bocadinho isso, quer dizer, pode estar 10 pessoas, mas não quer dizer que possamos estar as 10 pessoas numa sala, sem termos a distância própria entre cada um de nós. E pronto, acho que há aqui outra vez uma confusão de comunicação, como nós falamos tantas vezes aqui. Eu acho que isso é uma das maiores lições que tiramos desta situação toda essa. É a falta de comunicação das entidades. Não, Helena, e a falta de comunicação, mas não só, porque eu diria que mais importante do que as conferências de imprensa que já não dizem nada, aliás, só acrescentam ruído, seria importante que os responsáveis da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde se preocupassem, isso sim, em ter publicamente números fiáveis, confiáveis e que possam ser trabalhados e analisados, que se possa saber exatamente o ponto da situação. E ainda há pouco tínhamos aqui um espectador dos Minutos Pandémicos que comentava que o mais importante, ou que era muito importante, era exatamente esse comentário, é a divulgação não a divulgação do RZ Nacional, e por região também. Claro que sim. É porque nós estamos a falar, e por exemplo, nós andamos a analisar os números do Norte, com números muito a crescerem muito, mas que na realidade já não eram números muito preocupantes. Quando os nossos, e por nossos refiro à região de Lisboa e Val do Tejo, eram mais preocupantes, embora o crescimento fosse menor. E estamos agora a ver que sim, que isso era um facto. O nosso R era superior ao do Norte, e os casos estão a começar a aparecer agora. Portanto, eu diria que é melhor preocuparem-se em ter esses números, em não se justificarem que os relatórios aparecem baralhados porque a informação vem só de um lado, mas depois consultam 3 bases de dados e que, afinal, os presidentes de Câmara é que têm razão quando dizem que os números não são aqueles, porque eles têm a informação certa, mas eles, como misturam 3 bases de dados, depois as coisas não batem certas. Ao fim deste tempo todo, ao fim de 65 relatórios, se eu não estou errado, da Direção-Geral da Saúde, eu pintava a minha cara se ainda não conseguisse fazer um relatório certo, sem margem para erro. É somente isto. Ó Pedro, exato, desculpa lá, olha, eu também gostava de saber a tua opinião. Relativamente aos jantares, a questão, e falando de uma forma bastante prática, das duas uma, ou o senhor subdiretor de saúde ou a diretora de saúde moram numa mansão em Cascais que tem 350 mil assoalhadas, todas elas com áreas brutais, para que se possa manter o distanciamento social entre eles próprios e as respectivas famílias, ou não têm famílias, pura e simplesmente, portanto não vão ter esse problema.
Ou então, se calhar, não sabem qual é a realidade, se calhar, de muitos de nós que moram num apartamento no centro da Amadora com 3 ou 4 ou 5 assoalhadas onde cabem 4 pessoas e às vezes há rasca em cada uma delas. Não é hipótese fazer distanciamento. É simples. Se calhar essa médica que falaste, epidemiologista, se calhar, além de ver as coisas de forma racional, se calhar tem esse problema. Vive num sítio pequeno, porreiro, sabe como há de agir, não é execuível, não se faz, ponto. Sim. Mas o pior, desculpa, mas o pior é que sai esse disparate de se poder fazer o jantarzinho e a família, mas se quisermos aproveitar uma noite calma e para mantermos a distância social, quisermos ir fazer, por exemplo, então vamos fazer um piquenique. Não podemos. Não. Pois, exatamente. Não podes. Portanto, organizem-se. Há uma nota assim. Organizem-se. Eu deixo um desafio ao senhor subdiretor e à senhora diretora-geral da saúde. Olha, desculpa lá, deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de dizeres isso, porque eu estou a ficar muito curioso. Estou a ver muitos comentários a falar sobre as legendas. Nós temos os minutos pandémicos legendados? Não, as legendas são legendas que o Facebook coloca automaticamente. É uma função que está a ser disponibilizada de forma faseada a todos os utilizadores e se não forem desativadas antes ou durante o programa, continuam a aparecer e vão tapando parte da nossa imagem, mas nós somos completamente alheios a essa situação. Peraí, mas que legendas é que são? Aquilo que nós estamos a dizer? Sim, acho que sim. Pá. Isso é bom quando estiver totalmente implementada, por exemplo, para a tradução simultânea, porque também queremos atingir parte da comunidade que vive na Amadora que não percebe português, e ainda são uns quantos. Pode ser também uma arma, digamos assim, para que se entendam certas mensagens. Havia quem dissesse a cantiga é uma arma, neste caso a legenda é uma arma. Pedro, okay. Só para... Deixa-me só concluir a questão das legendas. Exatamente. Costuma-se dizer que para certas situações, queres que te faça legendas para ver se percebes melhor? O Facebook poupa-nos o trabalho atualmente. Relativamente ao jantar, eu lanço o desafio à senhora diretora-geral da saúde ou ao senhor subdiretor. Podem vir os dois, não há problema, há espaço para todos. Cabemos os 4 na mesma sala, eles os 2 e depois eu e mais alguém. Pode ser a minha mulher. Para ver se conseguimos manter o distanciamento social. Eu não sei se isso ficou muito bem. De dizeres que podia ser a tua mulher. Tu queres mesmo ver se ela é contaminada por algum desses visitantes? Não. É questão... Ok, a minha mulher podia ser outra... Hoje assim já deixou o Pedro agora sempre... Cá em casa convém, não é? Mas também é assim, não tenho por hábito, conforme não tenho por hábito convidar outras pessoas para jantar, sem ser em primeira instância a minha mulher, também não tenho por hábito convidar homens para jantar cá em casa. Assim, muito bem. Só, antes de... Eu penso que já estamos no fim, não é? Já passámos o tempo há séculos. Deixa-me só fazer um pequeno à parte relativamente ao nosso realizador que diz que o ideal era ser também em chinês. Provavelmente, se calhar, legendas, não sei. Antes de me despedir, só queria dizer, a Elizabeth Garrido diz que as legendas nada têm a ver com o que nós estamos a dizer, muito provavelmente é porque o sistema do Facebook ainda está a ser trabalhado, está bem? Pronto, vimos. A culpa não é nossa, mas deve ser isso que está a acontecer. Estão a afinar coisas e por isso é que as coisas não estão a sair como devem de ser. E eu aproveito para... Diz. Vou só comentar a questão do último comentário que o Carlos Macedo colocou. Não me tinha lembrado desta vertente. Sim, há de ser extremamente útil para quem tem problemas de audição. Portanto, para acompanhar, seja este, seja qualquer outro conteúdo. Portanto, o mundo vai evoluindo. Eu vou-me despedir já. Obrigado por terem estado connosco. Amanhã, como é habitual, estaremos cá às 10 da noite. E, por favor, protejam-se. E, por favor, estejam seguros o máximo que puderem com o distanciamento social, com a máscara, com todas as medidas de higiene, porque temos que nos proteger e temos que proteger quem está ao nosso lado e ao nosso redor. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Eu despeço-me com uma das imagens do dia, relativamente ao que se passou aqui na Amadora, reforçando tudo aquilo que tem sido dito. Protejam-se, cuidem-se. Até amanhã.
Tempos pandémicos.